Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Verdade em Destaque no dia de hoje. Estamos aqui com o tenente e pastor Edson Henrique, que está falando sobre drogas, prevenção e tratamento. E nós estávamos falando, no encerramento do primeiro bloco, sobre a pulverização das drogas, que tem dificultado a polícia, as ações da sociedade, de você intervir nisso. E surgiu também uma preocupação e até uma outra pergunta. Como que a família não identifica precocemente o uso dessas crianças usando essas drogas? Primeiro porque os pais passam a se preocupar com os filhos já na juventude, quando deveriam ter feito isso na infância. Nós nos lembramos de um provérbio, Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu gosto de dizer, doutor, nas palestras aos pais, que ninguém começa uma casa pelo telhado, começa pela base, que é o alicerce, Sim. Até chegar ao telhado. E assim é a nossa vida. Então os pais devem se preocupar lá na infância, porque uma criança, para os pais, ela está livre desse problema, porque dificilmente alguém vai oferecer droga para uma criança, são casos raros. Mas se nós orientássemos de uma forma conveniente as nossas crianças sobre o perigo das drogas, e essa orientação começa dentro de casa, os riscos seriam menores, porque uma criança, ela aceita com facilidade o ensino dos adultos como uma verdade. Eu lembro que em casa meu pai falava assim: você não pode inclusive beber no copo de outra pessoa. Exatamente. Sempre fui orientado a não se envolver com essa parte de droga desde pequeno. Eu lembro disso. Hoje parece que os pais não estão isso sem contar fazendo a sua parte. Que as crianças, elas aprendem muito mais com o que elas veem do que com o que elas ouvem. Então, por exemplo, festas infantis regadas a bebida alcoólica. Isso fica incoerente, não é? Porque as crianças estão vendo os pais, os amigos e outros familiares bebendo, sorrindo, se divertindo, e vão associar a bebida alcoólica com alegria. Não pode beber agora porque é criança, mas estão decretando: quando crescer, pode beber. E porque uma droga. Sim, uma droga. Isso é importantíssimo, porque ao contrário do que se dizia, a maconha é a porta de entrada para as drogas. Não, a maconha já entrou. A bebida alcoólica, e em particular a cerveja, é a porta de entrada para as drogas, porque ela despersonaliza o indivíduo e vai torná-lo vulnerável à experimentação de outras drogas. Quando os pais fazem um trabalho de base com a criança, isso vai ajudá-la a ter a resistência para dizer não quando da adolescência ou juventude alguém lhe oferecer uma droga. Ou seja, nós precisamos dar às crianças motivos para que digam não às drogas. Porque enquanto as crianças estarão junto dos pais, agora adolescentes e jovens estarão com seu grupo social. Se no grupo social houver alguém que fuma, bebe ou usa algum tipo de droga, a influência vai ser muito grande, chega a ser de 70%, contra 30% da família, da sociedade, dos educadores. Então a grande pergunta é: por que um jovem vai dizer não às drogas quando tantos jovens estão dizendo sim? Nós precisamos dar a eles o motivo, a razão para dizer não, através da orientação familiar, e essa orientação acompanhada de um bom exemplo. Não pode um pai que bebe desejar que o filho nunca beba, ou que fuma não querer que o filho nunca fume, ou que experimente algum tipo de droga. Isso fica incoerente. Nós temos compartilhado isso já em outros programas, não especificamente falando de drogas, mas é incoerente um pai faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Nós não precisaríamos de uma lei seca se não houvessem tantas ofertas de bebida alcoólica, com propagandas milionárias, lugares paradisíacos e atores famosos, pessoas bonitas, fazendo essa chamada para o jovem. Aí nós então precisamos de uma lei seca para isso. Isso não significa que nós somos hipócritas, ou que somos, como alguns chamam, de caretas. Mas quando nós falamos com uma esposa cujo marido é alcoolista, e por causa do alcoolismo ele é violento com a esposa e com os filhos,
Então seria muito fácil perguntar se ela é a favor do consumo de bebidas alcoólicas. Quando nós temos em nosso país pessoas influentes e alguns que defendem a chamada marcha da maconha, se nós consultarmos pais de dependentes químicos que hoje estão no crack, mas que começaram na maconha, se eles são a favor da marcha da maconha. Então isso passa a ser muito incoerente. Vivemos uma sociedade que hoje parece estar perdida. Quando passou a infância, chegou a adolescência, a juventude, o jovem ele passa a ter o seu convívio social com seus amigos, como eu falei, recebendo dos amigos uma influência grande. Se ele recebeu os motivos para dizer não, isso vai ficar mais fácil. Se ele não recebeu, ele se torna vulnerável. Isso significa que os pais devem acompanhar o filho adolescente, jovem, mais de perto. Porque quem é viciado, com certeza, um dia ele vai oferecer a droga para outro. Com a pulverização, eles conseguem vender mais em menos tempo. Quem é que eles vão usar? Menores, adolescentes que estão no abrigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, se forem surpreendidos, não serão presos. Perfeito. Quando muitos serão apreendidos, mas isso se forem contumazes, né, em casos repetitivos. O adulto não aparece. Muito dificilmente ele aparece. Quando o adolescente ele é apreendido, ele tem que ser acompanhado pelo conselho tutelar e os pais. Dificilmente ele vai se abrir para a polícia entregando, né, quem é que lhe entregou a droga para que ela fosse vendida. Ou seja, a coisa ela morre por ali e não se chega ao fornecedor e ao traficante maior. Correto. Não é? Então isso acaba sendo perigoso. Com essa pulverização e essa oferta de drogas, como eu disse, alcança-se um número maior. Eu sou usuário. Eu vou oferecer para quem? Para um estranho? Não. Um estranho, eu corro o risco dele me denunciar. Então eu vou oferecer para aqueles que são amigos do grupo, do meu grupo social, que são os meus colegas. Aí, doutor, a gente lembra daquela passagem de Paulo, eu gosto muito, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15:33, que diz que as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. Então, uma orientação importantíssima para os pais que nos assistem é tão importante quanto conhecer o seu filho, é conhecer o amigo do seu filho, com quem ele anda, o que ele faz, aonde ele vai, e acompanhar de perto o aproveitamento escolar e a conduta escolar do filho. Mas essa é uma das grandes reclamações dos educadores. Quando marcam reuniões com os pais, poucos aparecem, alguns se fazem representar. Então, realmente, há uma necessidade de que a família se desperte para isso e comece a participar. Mas nós vemos que nos últimos dias estão acontecendo grandes tragédias, né? Nós vimos lá em Santa Maria aquela tragédia toda e nós não temos como não correlacionar aquela tragédia ao uso de droga, ao uso de álcool, a ambientes que denigrem a imagem do homem, né, do ser humano, e as consequências podem chegar a um caso desse, como uma tragédia dessa. Né, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. O que nós estamos vendo é que o jovem, em busca de um prazer fácil, imediato, por falta de estrutura familiar, no sentido de orientação e modelo dentro de casa, ele se torna vulnerável, influenciado, às vezes curioso, ele vai em busca desse prazer imediato. Porque é claro que nós afirmamos, bebida alcoólica dá prazer, senão ninguém iria beber, drogas proporcionam prazer, senão ninguém iria usá-las, mas nós temos que parar para pensar nas consequências, porque do uso para o vício, que é a dependência química ou alcoólica, é só atravessar uma rua, isso é muito rápido e a pessoa acaba perdendo a sua vida, perdendo a sua dignidade, a sua qualidade de vida e a família fica sem chão, ela fica totalmente perdida. E as consequências não são faladas. Atualmente as propagandas de cigarro mostram as consequências, as embalagens mostram as consequências, mas outras, como a bebida, também deveria mostrar, né? Pastor, nós estamos encerrando o nosso segundo bloco. Eu peço mais um minutinho, a atenção de vocês, telespectadores, internautas, e nós voltamos daqui a pouco com o programa A Verdade em Destaque.